1984. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SINGREG, e responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 dos Objetivos. Artigo 1º. Esta lei cria a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SINGREG, e responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico e estabelece regras para sua autuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos. Capítulo 2. Da criação, natureza jurídica e competências da Agência Nacional de Águas, ANA. Artigo 2º. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação dos planejamentos nacional, regionais, estaduais e dos setores usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e formular a Política Nacional de Recursos Hídricos nos termos da Lei 9.433. Artigo 3º. Fica criada a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, autarquia sob regime especial com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, SINGREG, com a finalidade de implementar, no âmbito de suas competências, a Política Nacional de Recursos Hídricos e de instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo único. A ANA terá sede e fórum no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais. Artigo 4º. A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe, inciso 1, supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos. Inciso 2. Disciplinar em caráter normativo a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 4. Outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos artigos 5, 6, 7 e 8. Inciso 5. Fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União. Inciso 6. Elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelos comitês de bacia hidrográfica na forma do inciso 6 do artigo 38 da Lei 9.433. Inciso 7. Estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de comitês de bacia hidrográfica. Inciso 8. Implementar, em articulação com os comitês de bacia hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. Inciso 9. Arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, na forma do disposto no artigo 22 da Lei 9.433. Inciso 10. Planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar
os efeitos de secas e inundações no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em articulação com o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, em apoio aos estados e municípios. Inciso 11. Promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos de água, de alocação e distribuição de água e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos. Inciso 12. Definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso público dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas. Inciso 13. Promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que integram ou que dela sejam usuárias. Inciso 14. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Inciso 15. Estimular a pesquisa e a capacitação de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos. Inciso 16. Prestar apoio aos estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos. Inciso 17. Propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos. Inciso 18. Participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação. Inciso 19. Regular e fiscalizar, quando envolver em corpos d'água de domínio da União, a prestação de serviços públicos de irrigação, se em regime de concessão e adução de água bruta, cabendo-lhe inclusive a disciplina, em caráter normativo, da prestação desses serviços, bem como a fixação de padrões de eficiência e o estabelecimento de tarifa, quando cabíveis, e a gestão e auditagem de todos os aspectos dos respectivos contratos de concessão, quando existentes. Inciso 20. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Inciso 21. Promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens. Inciso 22. Coordenar a elaboração do relatório de segurança de barragens e encaminhá-lo anualmente ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de forma consolidada. Inciso 23. Declarar a situação crítica de escassez quantitativa e qualitativa de recursos hídricos nos corpos hídricos que impacte o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio da União, por prazo determinado, com base em estudos e dados de monitoramento, observados os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos quando houver. Inciso 24. Estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras de uso da água, a fim de assegurar os usos múltiplos durante a vigência da Declaração de Situação Crítica de Escassez de Recursos Hídricos a que se refere o inciso 23 do caput deste artigo. Parágrafo 1º. Na execução das competências a que se refere o inciso 2 deste artigo, serão considerados, nos casos de bacias hidrográficas compartilhadas com outros países, os respectivos acordos e tratados. Parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 12 deste artigo, a definição das condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será efetuada em articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS. Parágrafo 4º. A ANA poderá delegar ou atribuir a agências de água ou de bacia hidrográfica a execução de atividades de sua competência, nos termos do artigo 44 da Lei 9.433 e demais dispositivos legais aplicáveis. Parágrafo 6º. A aplicação das receitas de que trata o inciso 9
será feita de forma descentralizada, por meio das agências de que trata o capítulo 4 do título 2 da Lei 9.433, e na ausência ou impedimento destas por outras entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Parágrafo 7º. Nos atos administrativos de outorga de direito de uso ou recursos hídricos de cursos de água que banham o semiárido nordestino, expedidos nos termos do inciso 4 deste artigo, deverão constar explicitamente as restrições decorrentes dos incisos 3 e 5 do artigo 15 da Lei 9.433. Parágrafo 8º. No exercício das competências referidas no inciso 19 deste artigo, a ANA zelará pela prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários em observância aos princípios da regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade tarifária e utilização racional dos recursos hídricos. Parágrafo 9. As regras a que se referem o inciso 24 do caput deste artigo serão aplicadas aos corpos hídricos abrangidos pela declaração de situação crítica de escassez de recursos hídricos, a que se refere o inciso 23 do caput deste artigo. Parágrafo 10. A ANA poderá delegar as competências estabelecidas nos incisos 5 e 12 do caput deste artigo, por meio de convênio ou de outro instrumento, a outros órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e distrital. Artigo 4A. A ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas diretrizes para a função de regulação estabelecidas na Lei 11.445. Parágrafo 1º. Caberá à ANA estabelecer normas de referência sobre: inciso 1. Padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamento básico. Inciso 2. Regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, com vistas a promover a prestação adequada, o uso racional de recursos naturais, equilíbrio econômico-financeiro e a universalização do acesso ao saneamento básico. Inciso 3. Padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços públicos de saneamento básico firmado entre o titular do serviço público e o delegatário, os quais contemplarão metas de qualidade, eficiência e ampliação da cobertura dos serviços, bem como a especificação da matriz de riscos e dos mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das atividades. Inciso 4. Metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico para concessões que considerem, entre outras condições, o nível de cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da expansão da prestação do serviço e o número de municípios atendidos. Inciso 5. Critérios para a contabilidade regulatória. Inciso 6. Redução progressiva e controle da perda de água. Inciso 7. Metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos investimentos realizados ainda não amortizados ou depreciados. Inciso 8. Governança das entidades reguladoras conforme princípios estabelecidos no artigo 21 da Lei 11.445. Inciso 9. Reuso dos efluentes sanitários tratados, em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública. Inciso 10. Parâmetros para determinação de caducidade na prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Inciso 11. Normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema separador absoluto de tratamento de efluentes. Inciso 12. Sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação e universalização da cobertura dos serviços públicos de saneamento básico. Inciso 13. Conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a sustentabilidade econômico-financeira
dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo 2º. As normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico contemplarão os princípios estabelecidos no inciso 1 do caput do artigo 2º da Lei 11.445 e serão instituídas pela ANA de forma progressiva. Parágrafo 3º. As normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico deverão: inciso 1. Promover a prestação adequada dos serviços com atendimento pleno aos usuários, observados os princípios da regularidade, da continuidade, da eficiência, da segurança, da atualidade, da generalidade, da cortesia, da modicidade tarifária, da utilização racional dos recursos hídricos e da universalização dos serviços. Inciso 2. Estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços. Inciso 3. Estimular a cooperação entre os entes federativos com vistas à prestação, à contratação e à regulação dos serviços de forma adequada e eficiente, a fim de buscar a universalização dos serviços e a modicidade tarifária. Inciso 4. Possibilitar a adoção de métodos, técnicas e processos adequados às peculiaridades locais e regionais. Inciso 5. Incentivar a regionalização da prestação dos serviços, de modo a contribuir para a viabilidade técnica, econômico-financeira, a criação de ganhos de escala e de eficiência e a universalização dos serviços. Inciso 6. Estabelecer parâmetros e periodicidade mínimos para a medição do cumprimento das metas de cobertura dos serviços e do atendimento aos indicadores de qualidade e aos padrões de potabilidade, observadas as peculiaridades contratuais e regionais. Inciso 7. Estabelecer critérios limitadores da sobreposição de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário final, independentemente da configuração de subcontratações ou de subdelegações. Inciso 8. Assegurar a prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Parágrafo 4º. No processo de instituição das normas de referência, a ANA, inciso 1, avaliará as melhores práticas regulatórias do setor, ouvidas as entidades encarregadas da regulação e da fiscalização e as entidades representativas dos municípios. Inciso 2. Realizará consultas e audiências públicas de forma a garantir a transparência e a publicidade dos atos, bem como a possibilitar a análise de impacto regulatório das normas propostas. Inciso 3. Poderá constituir grupos ou comissões de trabalho com a participação das entidades reguladoras e fiscalizadoras e das entidades representativas dos municípios para auxiliar na elaboração das referidas normas. Parágrafo 5. A ANA disponibilizará, em caráter voluntário e com sujeição à concordância entre as partes, ação mediadora ou arbitral nos conflitos que envolvam titulares, agências reguladoras ou prestadoras de serviço público de saneamento básico. Parágrafo 6º. A ANA avaliará o impacto regulatório e o cumprimento das normas de referência de que trata o parágrafo 1º deste artigo, pelos órgãos e pelas entidades responsáveis pela regulação e pela fiscalização dos serviços. Parágrafo 7º. No exercício das competências a que se refere este artigo, a ANA zelará pela uniformidade regulatória do setor de saneamento básico e pela segurança jurídica na prestação e na regulação dos serviços, observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 8º. Para fins do disposto, no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, as normas de referência e de regulação tarifária estabelecerão os mecanismos de subsídios para as populações de baixa renda,
a fim de possibilitar a universalização dos serviços, observado o disposto no artigo 31 da Lei 11.445, e, quando couber, o compartilhamento de ganhos de produtividade com os usuários dos serviços. Parágrafo 9. Para fins do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, as normas de referência regulatórias estabelecerão parâmetros e condições para investimentos que permitam garantir a manutenção dos níveis de serviços desejados durante a vigência dos contratos. Parágrafo 10. Caberá à ANA elaborar estudos técnicos para o desenvolvimento das melhores práticas regulatórias para os serviços públicos de saneamento básico, bem como guias e manuais para subsidiar o desenvolvimento das referidas práticas. Parágrafo 11. Caberá à ANA promover a capacitação de recursos humanos para a regulação adequada e eficiente do setor de saneamento básico. Parágrafo 12. A ANA contribuirá para a articulação entre o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 4b. A ANA manterá atualizada e disponível em seu sítio eletrônico a relação das entidades reguladoras e fiscalizadoras que adotam as normas de referência nacionais para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, com vista a viabilizar o acesso aos recursos públicos federais, ou a contratação de financiamentos com recursos da União, ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal, nos termos do artigo 50 da Lei 11.445. Parágrafo 1º. A ANA disciplinará, por meio de ato normativo, os requisitos e os procedimentos a serem observados pelas entidades encarregadas da regulação e da fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, para a comprovação da adoção das normas regulatórias de referência, que poderá ser gradual, de modo a preservar as expectativas e os direitos decorrentes das normas a serem substituídas e a propiciar a adequada preparação das entidades reguladoras. Parágrafo 2º. A verificação da adoção das normas de referência nacionais para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico estabelecidas pela ANA ocorrerá periodicamente e será obrigatória no momento da contratação dos financiamentos dos recursos da União, ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal.